Os protestantes falaram que a própria Bíblia se faz autoridade. Sendo assim, por que cargas d'água? A Bíblia tem 7 livros a menos. Se esse ato de autoridade fosse como você mesmo acredita, sua Bíblia não faltaria livros. Deixa, Thiago, se quiser, não quiser, responde. Eu acho interessante que existe essa divergência entre o protestantismo e o catolicismo sobre a Bíblia, os livros e o que é inspirado, o que não é. Mas eu entendo que o ensinamento de Cristo tá lá. E aí, eu tô falando agora diante de estudos com a própria Escritura. É como eu falei, vocês mesmos não conseguem rebater ensinamento do próprio Cristo, que vão contra doutrinas religiosas que vocês seguem. Cara, mas responde isso, a revelação, ela inclui todos os livros da Bíblia, certo? Então pode faltar livro, que tá tudo bem, né? Cara, o que é importante na Bíblia? O que é importante pra você? Toda a revelação. Toda, porque a revelação é o Deus. É Deus que deu tudo aquilo. Desde Gênesis a Apocalipse. Tudo. Inclusive partes que te levam ao engano, ao erro. Como, por exemplo, se a você Bíblia puxar... não me leva ao engano, cara. Você tá caindo em marcionismo. Você nega o Antigo Testamento. Se você puxar ali no livro de Crônicas, comparar com o livro de Reis, se eu não me engano, por exemplo... Mas a interpretação pessoal que a Bíblia condena também. Então, mas tá errado, não tá? Não tá contraditório? Tá errado não é contraditório a Bíblia. Nenhum livro da Bíblia é contraditório. Cara, quando Davi vai se buscar o censo em Israel... O livro de Crônicas, se eu não me engano, diz que foi o próprio Satanás que incitou ele a fazer isso. Você tem a mesma passagem ali mais pra frente, mostrando que é Deus mandando ele fazer isso. Então, Deus e Satanás... Cara, é argumento de ateu, velho. Você tá literalmente... Deixa ele... Não, é porque, pelo amor de Deus, ele tá caindo em marcionismo. Mas vamos responder, gente. Quer negar o... Não vamos interromper. Vai, beleza. Responde, Thiago. Não existe isso, então. Na sua opinião, não existe. Não existe contradição nas Sagradas Escrituras. Em um texto tá dizendo que é Satanás, no outro tá dizendo que é Deus. Pra você é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então como é que você explica isso, cara? Então, cara, eu só quero definir uma coisa aqui. Você está dizendo aqui para todos os telespectadores que esses textos não são inspirados, certo? Não tô dizendo que não são inspirados. Você diz que tudo... A gente pode ir pra esse debate, só que isso é objeção de ateu e de marcionista. Gente, isso é uma heresia que nega a canonicidade do Antigo Testamento. Quem foi que instituiu, por exemplo, o catolicismo romano pra dizer o que é inspirado e o que não é? Cristo. Você entende? Não foi Cristo, até porque você não tem resposta contra o próprio Cristo. Se fosse assim, você não iria buscar respostas fúteis, como dizer que Paulo se colocou como um pai, sendo que Cristo está falando de um pai espiritual. Se fosse isso, vocês não dariam toda a volta para falar sobre o que vocês falaram a respeito do templo, sendo que o pessoal do próprio templo foi os próprios que mataram a Cristo. Você mesmo disse que Cristo mandou construir um templo, cara. Olha que absurdo, olha que o mesmo termo utilizado para construir uma casa. O mesmo templo em que Deus não habita Você acredita na metáfora tríplice de autoridade? E como é que você justifica o próprio apóstolo dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque não foi feito por mão humana. E nem precisa de dinheiro. Calma. Já mudou. Passa aí pro Diego aí. Passa aí pro Diego, cara. Não, deixa eu finalizar. Quanto a isso aqui, o que eu tô falando o que importa são os ensinamentos de Cristo. Se você nega os ensinamentos de Cristo e vai com outras doutrinas religiosas pra tentar enrolar, argumentar e passar por cima do que o próprio Cristo disse, você tá indo contra a própria Escritura. A gente concorda com isso. Fala aí. Sabe por quê? Só pra finalizar, não, mas você não quer debater, você quer que eu pare, velho? Cara, que eles estão falando... Bicho, é só uma pergunta, deixa Desculpa aí, Thales, o dono do podcast pediu pra eu parar, pessoal. Então tá bom, você não sabe o que responder, velho. Eu não vou poder responder. Você não sabe o que responder. Desde o começo eu tô te perguntando a mesma coisa, você não percebeu. E você não sabe o que responder. Desde o início do debate, eu queria fazer uma recapitulação sobre tudo que a gente refutou. O próprio Cristo deixou claro, não chame ninguém de pai. Eu vou bater nessa tecla e você não respondeu até agora. Eu quero saber se Paulo errou. Não, você não acredita em Cristo? Paulo errou. Não, você não responde, tá vendo? Cara, o dono do podcast, pessoal, desculpa aí, Júnior. O novo não dono, é em sentido absoluto. Thales aqui não responde sobre pai e Cristo, ele veio debater sobre papo e ele quer que eu pare. Então, desculpa aí, tô parando. 1 Coríntios, pois eu me tornei vosso pai em Cristo Jesus. Tá certo, por meio do Cristo evangelho. Tá errado. Então, sabe o que você faz? Nega a Cristo, que é o que a sua religião faz. Porque a própria doutrina do anticristo. Cristo falou pra seguir São Paulo. Sabe o que a doutrina do anticristo faz? Conciliar os dois. Ela adora o próprio criador fisicamente, cobrando grana pra lucrar, que é o que o Vaticano faz, o menor país do mundo e o mais rico. Você também no seu canal. E nega completamente. Não, meu canal é desmonetizado. Cara, o Vaticano é a maior instituição de caridade. É a maior instituição de caridade do planeta. Enquanto eles lucram bilhões, lucram bilhões, o PIB do Vaticano é menor do que o Ceará, cara. Lucram bilhões e fazem com que as pessoas terceirizem as obras de caridade. Onde já se viu terceirizar? Quem tem que fazer é você direto aos verdadeiros templos. São freiras, são aos pobres. São pessoas pobres. Os verdadeiros templos são pobres. Passa a palavra aí pro Diego pra gente poder andar. É o que você sustenta. A gente andar. Segue aí. Sobre essa questão da Bíblia, pessoal, não existe um cano da Bíblia. Nós
protestantes entendemos que esse é o cânon, nossos irmãos católicos entendem que aquele é o cânon, os etíopes entendem que é outro cânon. Você vai ter que estudar para você ver qual é o cânon que passa nos critérios, inclusive de autoridade apostólica, reconhecimento pelo colégio apostólico, etc. Então aí você vai lá e vê qual o cânon que vai se adequar melhor. Sobre a pergunta do Tiago, se foi Satanás ou se foi Deus que incitou Saul a fazer o censo. O que acontece é o seguinte, nós precisamos entender que o texto bíblico ele é de dupla inspiração. Dupla autoria, perdão. Divino-humana. Autoria divina-humana. Deus inspirou os homens a escrever. Só que Deus usou a linguagem que os homens tinham disponível na sua época, no seu tempo. A linguagem que o povo conhecia naquele tempo, naquele momento exato, era a linguagem de dizer o seguinte. Eles não tinham, presta atenção, eles não tinham a ideia de um ser que hoje as pessoas imaginam que tem um inimigo de Deus, que se chama diabo. Eles não tinham essa ideia na mente deles. Então, todas as vezes que eles atrelavam algo mal, na mente deles era como se Deus estivesse fazendo aquilo. Na mente do autor humano, era como se fosse o próprio Deus. Por exemplo, não choveu. Por que não choveu? Deus cerrou os céus. Ah, choveu. Por quê? Porque Deus derramou a chuva. Então, na teologia deles, na agricultura, na política, em tudo era Deus. Quando o texto vai falar que Satanás fez, essa linguagem hebraica, esse paralelismo membrólico que nós chamamos no estudo da linguística, que eles fazem para dizer que a forma dele de se expressar. É só isso. Não é que é uma contradição no texto. O que o autor está dizendo ali? Olha, aconteceu algo mal, e ele disse que foi Satanás, e ao mesmo tempo o autor inspirado disse que foi Deus, porque a linguagem dele era que tudo vinha de Deus. Então o que Satanás fazia vinha de Deus. E teologicamente não está errado, porque Satanás, ele não é Satanás se Deus não existisse. Ele não existiria, ele não tem poder em si mesmo. Até o poder de Satanás, isso aí vira corte. Até o poder que Satanás tem veio de Deus, cara. Eu não tô dizendo que Deus deu o poder pra ele fazer o mal. O poder vem de Deus. Aí o mau uso é ele que faz o mau uso do seu poder. Posso só completar aqui? Posso só responder? Ou... Não, essa pergunta é pros protestantes. Você vai querer lacrar. Não, tem mais pra vocês aí. Sem problema, próximo. Sem problema. Já foi. Questionaria a igreja e exaltaria a Bíblia. Vamos responder isso rapidinho, cara. É que é pros católicos. Mas aí é pros católicos. Ah, é pros católicos? Ah, foi mal. Bom, Desculpa. Não, de boa. É que eu vi ali Protex, que é um termo pejorativo. Não, é outro. É que isso aí é o que vocês já responderam. É outra história, é o áudio. É o áudio. Ah, foi mal. Sobre isso, né? A confiabilidade, porque pessoas dentro Vamos colocar de novo, vai. Não, desculpa aí, foi mal. Guilherme Bola do R$22. A Igreja Católica em sua história, ela não foi 100% correta. Isso coloca em dúvida sua confiabilidade em sua doutrina. Em questão de origem, é inquestionável sua primazia. Se não fosse Lutero, seria outro que questionaria a Igreja e exaltaria a Bíblia. Bom, respondendo isso daqui, você tem que tratar como fazer a distinção de homens, né, e a revelação. Porque, veja, Caifás, olha o que ele fez com Jesus e ele foi responsável por profetizar, tá na Bíblia. Então você tem que confiar em Cristo e não em pessoas da igreja. Sobre Lutero, cara, ele desconfiava de muitas coisas da igreja e estava certo, né, em certo sentido, né? Só que tudo que ele já desconfiava já tinha sido condenado pela igreja. Tem vários documentos papais que já condenavam, por exemplo, dizer que indulgência te livrava do inferno. Né? Enfim, quer falar alguma coisa sobre isso? Quero sim. A infalibilidade papal, ela não se refere à impecabilidade. Durante a história, a gente pode ver bispos e até papas cometendo pecados pessoais, o que é impossível em razão da promessa de Nosso Senhor em Lucas 22. É impossível a fé de São Pedro, ou melhor dizendo, a fé do sucessor de São Pedro, falhar no ato de confirmar a fé da igreja, porque aquele quem Cristo estabeleceu como o confirmador da fé da Igreja Universal não pode cair em contradição, senão a promessa de Cristo estaria errada. Além disso, só para completar, vejam como é maravilhosa a Igreja Católica. É uma igreja de pescadores que converteu imperadores, que construiu a civilização ocidental, que catequizou os bárbaros, que derrotou Átila, o Huno, que venceu do Império Otomano em Lepanto, em Viena. Essa é a igreja que fundou o nosso país, o Brasil. É a igreja dos nossos ancestrais.
A Igreja Católica, meus caros, é a protagonista da história e a vencedora de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.